Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa gravação, mais uma vez, refletindo sobre os textos do Miramês, das suas interpretações do Livro dos Espíritos, das questões, e do livro da Joana, com o Divaldo, sobre Jesus. E aí esperamos que todos consigam entender as nossas mensagens de hoje, refletindo sobre os temas tão interessantes, profundos, e eu gostei muito dos temas de hoje, então espero que nós possamos ajudá-los. E para iniciar, fazer uma oração, né, Jimmy? Então vamos lá. Querido Pai, Mestre Jesus, que todos nós possamos nesse momento receber a luz de Deus, a luz do nosso Mestre Jesus, para confortar, consolar, amparar-nos em cada um a sua necessidade, amparando todos os seus familiares, amparando o lar de cada um, amparando as atividades que cada um exerce. Que Jesus e que Deus possa estar presente na vida de cada ser humano, ser vivo deste planeta, para que possamos, na nossa caminhada, juntos caminhar na evolução, a caminho de uma evolução, a caminho de uma progressão. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Você pode comentar um pouquinho a respeito de qualquer um dos dois textos? Você Vou pretende começar falando do texto da Joana, que hoje o Tá, capítulo é sobre o tema, o título é Jesus e Amor. E certo. aí ela começa falando sobre como Jesus procedia, como ele realizava, se comportava diante da sociedade daquela época, e ela fala como um ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. E aí ela vai discorrendo sobre sua vida, como é a vida de Jesus, como ele tinha essa consciência divina, conseguia se equilibrar, né, Jimmy? Porque ele, com muitos percalços que ele passou, muitas perseguições mesmo, a sociedade contrária ao seu pensamento na época, mas como ele se conseguiu ter equilíbrio, conservar sua individualidade e ainda transmitir amor, transmitir a paz, transmitir que o povo confiasse naquilo que ele estava trazendo como mensagem, porque era novidade para o povo da época, que estava muito fixo e, de certa modo, até meio fechado em relação aos ensinos que Moisés tinha trazido antes dele, né? Muito olho por olho, dente por dente, eu tomo, eu dou de volta, eu dou o troco da mesma forma. E aí Jesus vinha trazer um novo pensamento, nova forma de se socializar. É isso, Jimmy? Quer falar alguma Exatamente. coisa? Não, o que me chama a atenção dentro dessa questão toda é que ela chama a atenção que o que acontece muito hoje, né, que às vezes muitos poucos se dão atenção, que é o suborno das consciências, que ela chama muita atenção em relação a isso. E que hoje, por exemplo, não só no meio político, mas também dentro do mundo corporativo, nós encontramos isso. Muitas pessoas se deixam levar pelas ofertas de suborno para poder deixar de praticar boas ações. Então, isso que acontecia há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, e hoje ainda está acontecendo isso, né? Quer dizer, você pode ver que ele enfrentou as situações e, como você mesmo colocou, ele foi de uma tal simplicidade, com muita tranquilidade, com muito equilíbrio que Jesus nos mostrou, e como nós podemos enfrentar a hipocrisia, uma legislação arbitrária, de uma forma parcial. Não era a preocupação, estava muito mais, como se disse assim, de Moisés, né? Estava muito focado para o que os outros vão pensar de mim, né, se eu não faço isso.
Então, essa formalidade É, toda. ele já tinha que enfrentar a política da sua época, né? Porque era Uhum, uma luta contra o governo daquele povo, daquela sociedade, né? E mesmo sim. ele sendo julgado antes da sua própria condenação, mas os pré-julgamentos que já estavam fazendo dele enquanto ele estava repassando sua mensagem ao povo. E o quanto ele foi sereno, foi tranquilo, mantinha-se sempre positivo em suas mensagens, tentando sempre dar os alertas, é, as bem-aventuranças quando ele traz para o povo, e em algumas ele traz os sermões para os mais conservadores da época, como eles estavam indo para um caminho não tão bom, mas ao mesmo tempo que ele alertava os conservadores, ai, como que é o nome? Eles eram os escribas e fariseus, e Ah, tá. aí ele dando alerta a eles o que eles estavam fazendo, ele também alertava o povo do que eles estavam recebendo desses, né? Digamos, não era um suborno, mas era algo de tentar manipular o pensamento do povo. E como Jesus conseguiu administrar de forma mais serena, mais tranquila, através das suas palavras, atitudes, sempre reforçando o amor ao próximo, a caridade, sempre num alto caráter, né, Jimmy? Porque o alto caráter, como você mesmo disse, a Joana nos coloca aqui na descrição desse texto, né, que fala de Jesus, ele fala que é de uma coragem muito grande, porque ele não se importava com as questões que envolvessem dúvidas. Mas no caso da injustiça, por exemplo, ele ia até o final. Sim, Mesmo que a grande maioria estava contra ele, mas ele partia de um ponto que, se é justo, vamos aclarar, e ele ia até o final. Ele não é. desistia. E depois ela faz um trechinho no texto, né, colocando por amor, com amor, pelo amor, tantas ações que ele fez, né, Sim, sim, com sim. o samaritano que foi desprezado, quando ele liberou uma mulher equivocada de sua culpa, é, atendeu a estrangeira que pedia socorro na sua enfermidade, e ele sempre estendendo seu coração e suas mãos, tentando apaziguar a dor do outro, independente da conduta do outro, independente se aquele outro era alguém que a sociedade repudiava e não queria eles, não tinha suas questões de castas, de classes sociais, que não eram esses termos na época, mas eram classes sociais diferentes, povos diferentes, que eles acabavam fazendo muito preconceito entre si, né? Era muita rivalidade. Exatamente isso, porque dentro da questão que você abordou, por exemplo, ele buscava passar lições naqueles momentos que ele via, e ele trabalhava com uma sociedade muito agressiva e perversa, né? Sim, Então, como o jornal, como você mesmo colocou, ele nos mostra e ele escolhe o amor para que possa estar trabalhando em toda a sua caminhada e nos mostra que realmente o que é amar, né? sim. Então, como dentro dos comentários, a não a escolha pela preferência, tratava todo mundo igual. Sim. Ela fala, né? Compadecia-se de todos, no entanto, mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Legal, né? É, porque muita gente às vezes acha que a disciplina é aquela coisa rígida, né? Que pode fazer, não pode fazer, mas a disciplina que Jesus nos traz é o que tem que ser feito, tem que se fazer da melhor forma possível, aplicar os conhecimentos, levar em consideração. Então, quando ele auxilia o samaritano, perdão, quando ele fala a respeito do samaritano,
ele nos mostra naquela parábola ali que às vezes as pessoas elas têm chance de se regenerar. Então, por que vamos colocar em empecilho para que a pessoa possa ir? E às vezes é assim, às vezes você tem um colega lá que trabalhou conosco em algum lugar e fica aquela imagem, não, o cara é fofoqueiro, o cara de uma certa forma, é trambiqueiro, né? E me vem à mente assim, eu trabalhava numa multinacional e tinha um senhor que fazia coleta, fazia as coisas de rua. E ele sempre tinha aquele hábito de mexer com as meninas, né? Aí, da noite para o dia, assim, uma semana a gente estava vendo essa pessoa alegre, mexendo, mas na semana, numa segunda-feira, a gente vê ele todo formal, cumprimentando, bom dia, oi, como vai, tudo bem? Saímos com ele assim, não, não mexeu, a gente até estranhou, né? Falei, nossa, o que será que está acontecendo, né? E passou uma semana, passou duas, e ele tinha, vamos dizer assim, tinha abraçado a, a filosofia evangélica para poder se trabalhar. Mas ele estava mudando, né? Então, quem viu aquela pessoa, não viu essa transformação, então tinha aquela ideia de um cara que fazia bagunça, mexia com todo mundo, mas de repente, assim, da noite para o dia, mudou. Mudou, a gente não sabe o que aconteceu. Ele somente manifestou isso, e aí depois continuou sério, não brincava mais, não contava uma piada. Então, essas coisas acontecem, né? Essas mudanças, né? Que Jesus provoca, e até nós mesmos, né? Que nós abraçamos a doutrina espírita, nós vamos nos cobrando, vamos enxergando aquilo que incomoda o outro, aquilo que realmente nos faz mal. Então, é uma grande mudança que nós abraçamos, e às vezes muitos companheiros de coração de jornada, às vezes não acabam entendendo, porque não estão caminhando para esse caminho da libertação, Sim. se aprimorar. E aí parece, dá a impressão que somos exigentes, né? E o que a Joana coloca dentro que você tem apresentado também é o amor, né? Porque ele acaba deixando de lado todo o mal, e às vezes é como a gente já comentou, que o mal não é uma criação divina, né? É uma criação do homem, Os homens. mas Uhum. é exatamente isso. Jesus, ele, como você compara com esse senhor da empresa, ele dá uma segunda chance para aqueles que cometeram determinados, vamos pôr entre aspas, crimes diante da sociedade, que não era dentro dos padrões para a sociedade daquela época, e ele dava uma oportunidade para esses daí se modificarem, se transformarem, mudarem suas condutas, sempre através do amor. Isso, isso. Isso aí que você colocou é muito importante que a gente entenda, e também está vinculado muito a uma centelha divina, né? O que é essa Sim, centelha divina? É a questão da nossa consciência. Então, a partir do momento que o espírito ele começa a praticar o bem, ele começa a abrir o seu exterior, ele começa a colocar fora essas virtudes. Evita de falar uma crítica, procura ser conciliador, ouve mais, começa a ele mudar seus atos, né? exatamente, ele é prudente, mas ele vai fazer isso através do entendimento. Sim, Então, ele vai perceber o erro, e agora o erro é percebido quando eu desagrado alguém. O erro é percebido quando, por exemplo, alguém chega e fala para mim, nossa, eu não gostei do comentário que você fez. Ó, eu vi aquilo que você fez, prejudicou alguém. Olha, você disse, nossa, alguém chorou porque você disse. E aí começa, então, as nossas mudanças, né? Que é a tradução sim, através dessas dores que a gente provoca. Belo é quando a gente não precisa fazer tudo isso. Que sim. aos poucos a gente vai se transformando através do amor. E essa transformação é mais rápida, É mais madura. esse tema que você trouxe agora sobre a centelha divina, a gente já tem isso
instintivamente, já ter isso dentro de nós mesmos, você consegue já fazer um gancho ao segundo texto, né, Jimmy? Você quer Isso. começar falando do segundo texto, que vai por essa linha também? A centelha divina que o nosso querido Milanês nos apresenta é na relação, por exemplo, ele começa assim a respeito da telepatia, né? Ele começa nos trazendo uns comentários nessa questão da intuição divina, e ele dá como exemplo a telepatia que sempre existiu, mas hoje, principalmente, muito mais, porque nós somos afetados pelos irmãos espirituais. E a cada dia, por exemplo, estão junto conosco. Então, por exemplo, eu tenho como hábito, quando eu estou indo para o meu trabalho, né, como eu sou professor, então eu peço uma ligação com o mentor da sala. E isso tem funcionado. Às Uhum, vezes, assim, os meninos, as meninas chegam, principalmente quinta-feira, sexta-feira, quando são as últimas aulas, uhum, já está esgotado, já está cansado. E ali tem que ter um jogo de cintura para não maltratar alguém, para não fazer uma coisa indevida. E o interessante é que quando a gente persiste na questão da formação, da importância da formação, você consegue ver. Então, esses dias, por exemplo, eu vi um comentário do Divaldo a respeito de uma boa conduta, de uma questão das conquistas de valores. E aí quando eu estava lá na sala de aula, nossa, estava uma situação que eu estava a fim de dar uma bronca, mas eu falei assim, a bronca foi de uma forma diferente, né? Como o Divaldo colocou. Nós temos que pensar que o conhecimento nos faz com que cada um de nós possa ter o seu próprio sustento. E através da atividade que nós executamos, em qualquer momento, nós vamos nos conhecendo de uma maneira, através do nosso dia a dia, que vamos aprimorando aquilo que precisamos e também vamos eliminando as nossas imperfeições. E geralmente, assim, quando eu coloquei isso, todo mundo parou para ouvir, porque foi uma chamada totalmente diferente. E aí eu também falei assim, olha, vocês vão aprender a agradecer pela vida, pela saúde, até por aquelas coisas que são, às vezes, que nos tiram fora do sério, né? Aí alguém pergunta assim, mas por quê? Eu falei assim, quando alguma coisa te tira do sério, se você gosta de você, você não vai querer se comportar mal, porque vai te deixar, por exemplo, você vai ficar nervoso, vai afetar teu estômago, pode te dar uma dor de cabeça, você não vai querer passar por isso, né? Então você vai procurar entender por que aquilo aconteceu. Então, quando você procura entender por que aquilo aconteceu e tentar não passar por uma situação que venha afetar a tua saúde, é uma questão de inteligência. Então, às vezes, se não tivesse acontecido aquele evento, talvez se continuaria na mesma condição. Então, jamais poderia se entender aquilo. Então, quer dizer, você vê que aí depois disso, né, tem uma aluna lá que ela saiu, porque ela estava sem foco, ela falou assim, e aí, você vai mudar ou não vai? Eu falei, não, eu vou mudar. Eu estou perdendo meu foco, eu sei que realmente estou andando para trás, mas eu vou mudar. E eu tenho que mudar. Então, é uma garota muito inteligente, ela tem seus 14 anos, mas tem uma comunicação, é muito dinâmica, mas é assim, a paciência dela é um risco, é um pavio, então ela vai ter que saber se educar. Mas eu falei, não, muita coisa vai acontecer, você vai entender, vai devagar. Mas você percebe que todo esse contexto, a gente sente a questão da influência da espiritualidade, porque se eu não tivesse colocado aquela primeira condição, que realmente através do estudo podemos garantir a nossa independência, a nossa autonomia e buscarmos cada vez mais nos corrigir, então o pessoal não tinha parado para escutar. E foi bem simples, não foi uma explicação de uma teoria.
Como diz aqui, como ele diz, né, que né, é nessa verdade que nos encontramos, é que vamos estar assim, falando com mais propriedade, né? Porque os amigos espirituais, eles querem que a gente possa cada vez mais se instruir através das situações do conhecimento. Eles querem o nosso progresso moral e nos ajudam em relação a isso, né? Você quer comentar sobre isso? É a pergunta, na questão 5, o Kardec pergunta, questiona sobre como a gente tirar desse sentimento instintivo que todos os homens trazem diante de si, a existência de Deus, que ainda a gente está falando e abordando sobre as provas da existência de Deus. E aí ele traz esse instinto, essa centelha divina que está dentro de todos nós. E aí, como você abordou nesse exemplo da aluna, todos temos lá dentro o bem guardado, o amor guardado. E se algum momento eu desviei do caminho, eu consigo retomar e pegar de volta. Eu consigo dar um novo rumo, modificar. E aí é bem interessante da gente associar com o texto da Joana, que Jesus tinha essa conexão muito mais alta, muito mais forte com Deus, com o Pai maior, e ele sentia, né? Ele não sabia, ele sentia as emoções e as percepções ao seu entorno para poder ajudar as pessoas que estavam ali procurando por ele ou passando por ele. E aí, essa mudança é possível dentro de um ser humano que já existe enraizado dentro de si, o seu entendimento de que existe um Deus, que existe um Pai maior que está nos protegendo, que existe amor em todos nós, é só a gente tentar coletar lá do fundo, trazer para fora, mesmo diante de tantas adversidades que a gente passa na nossa sociedade, no nosso modo de viver, de como a gente leva a vida. Mas aí é legal que o Miramês começa a discutir esse assunto em seguida aqui, Jimmy, sobre a mediunidade, que também é um assunto de que todos nós somos médiuns, todos nós temos a mediunidade. Tá ali intrínseca em todos os seres, mas que cada um vai se desenvolver de acordo com a necessidade, de acordo com provas e expiações que tem por passar, de acordo com os seus caminhos que ele precisa seguir nessa jornada dentro dessa encarnação. E que mais? Ele, né, fala sobre os homens sensíveis a essas percepções, que aí eles têm a livre escolha, e se eles sabem que temos dois caminhos a seguir, eles precisam saber eles precisam tomar decisões de qual caminho ele vai seguir. E tá dentro dele essas informações, ele só precisa se conectar e se aprofundar esse conhecimento de instintos divinos, de instintos maternais, paternais, né? Isso. Porque você pode ver que a própria mãe, né? Às vezes, assim, ela tem um papel e às vezes ela toma cuidado, meu filho, toma cuidado. Então, aí, quando acontece um mal, minha mãe joga praga em mim, né? É isso que Né? acontece. Não, é intuição de mãe, Não, né? eu vou te contar. Intuição de mãe. Exatamente, é. Uma vez eu fui acampar para Jubitiba, né? E aí eu tava com uns amigos, então nós fomos no campo, então levamos a barraca e comentei com a minha mãe. Era um carnaval. E era uma quinta-feira. Aí ela falou assim, tava um sol de rachar. Aí passou a sexta-feira, eu falei, mãe, eu vou lá para Juquitiba, eu vou levar a banca, vou levar a barraca junto com o colega e depois eu volto. Ela não vai, não vai.
vai chover. Eu falei, mas não vai chover, olha o sol que tá. Vai chover. Eu falei, não, eu vou. Peguei e fui, montei a barraca lá, tal, voltei. Na sexta-feira, sábado, estava preparando para sair. Nossa, um toró. Um toró. E aí o pessoal do camping falou assim, olha, bom você vir pegar sua barraca aqui, porque olha, aqui está um vendaval imenso. Uhum. E prevê chuva até quarta-feira de carnaval. Nossa, eu falei, nossa, minha mãe, santa boca que tem, né? Eu falei naquela época eu era jovem, né? Uhum. Jogou praga para mim, né? Então Uhum. você vê que realmente aí essa história nunca eu esqueço, porque realmente às vezes é a intuição, né? Que às vezes, por exemplo, às vezes ir para lá, olhando o que a gente conhece hoje, de repente iria acontecer alguma coisa desagradável que eu não deveria passar por aquilo, nem merecia passar por aquilo. Então, mais tarde, depois de 15, 20 anos analisando, a gente tem essa mente, né? Nossa, se eu tivesse pensado lá naquela época, Uhum. como eu penso hoje, faria de uma forma diferente, né? E é Sim. isso que o Mirabês nos trata, né? Que a mediunidade, ela aflora, e quando for aberto pela fraternidade e também pelos caminhos da caridade, né? Uhum. Porque é aí que você realmente vai perceber que nós nos desenvolvemos cada vez mais. Sim. Aí tem também a parte do Miramês estudar sobre a certeza, né? Trazer para nós a reflexão sobre a certeza da existência de Deus, que é fato, ele existe e não há outra lógica no mundo das deduções humanas e espirituais, porque tudo que existe é obra de um Criador. É obra de alguém que pensou, planejou por que tem que ser feito e constituído dessa forma. E aí, através do que ele mesmo implantou em cada um de nós, que é essa intuição divina, é que a gente vai se conectar com ele. Eu gosto dessa palavra, acabo usando bastante, mas é se conectar com ele e ter suas percepções diante do outro, para a minha prática do amor, minha prática da caridade, ajudar, entender que há possibilidade de eu modificar meus atos, são escolhas, causa e consequência, o que eu fizer eu vou ter uma consequência daquela ação. Então, ele fecha sobre todos esses assuntos, retomando sobre a existência de um Criador, de um Pai, de Deus, né, Jimmy? É como ele tivesse colocado um Waze para a gente não se perder, né? O Colocou um Waze. GPS atual. Isso, GPS, exatamente a palavra mais correta. É isso que eu queria lembrar, GPS, que realmente para a gente não se poder se perder no meio desse caminho. Né? Porque É. a gente vai partir já outro ponto, né? Da porta aberta e da porta larga e da porta estreita. Uhum. Então, muito bem. Bom, eu acredito que conseguimos, assim, de uma certa forma, fazer com que o tema de hoje possa ser tratado, né? Uhum. Então, se depois os amigos ouvintes quiserem perguntar alguma coisa sobre esse assunto, podem nos perguntar e aí nos comentários colocar as suas dúvidas, tá? Então, vamos assim, então, encerrando. Você me permite fazer a prece de agradecimento? Claro, Jimmy. Então, tá bom. Então, vamos todos, então, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e ao nosso Mestre Jesus por este momento, que é de grande valia para o nosso conhecimento, para a conquista da nossa tranquilidade, na nossa perseverança no amor. Que Jesus possa abençoar todos os nossos lares terrenos e que possamos cada vez mais aproveitar a existência que nos é concedida aqui no planeta Terra. Que a luz do nosso Mestre envolva os nossos irmãos que praticam a caridade, por aqueles que realmente estão distantes do nosso Criador e também por todos os nossos entes amados. Que assim seja. Assim seja. Então,
Uma boa noite a todos, muita paz e até uma próxima. Até.